É importante em relação aos músculos, né, a gente saber as estruturas que a gente está avaliando. Então, nós temos aqui uma fibra muscular, né, uma estrutura muscular, um ventre muscular, né, que nós vamos ter aqui o perimísio, tem os vasos, né, temos as fibras musculares, os fascículos, né, o endomísio, que é entre os fascículos aqui, e o epimísio, tá? Então, são estruturas que a gente consegue identificar também ao ultrassom. Quando a estrutura é mais sólida, mais firme, na verdade, né? Não sólida, mas mais firme, por exemplo, uma fáscia, né? Nós vamos ver mais hiperecogênica ao ultrassom, né? Uma fáscia mais externa aqui, nós estamos vendo que é uma estrutura bem hiperecogênica. E realmente ela é uma estrutura mais firme quando a gente pega a estrutura na mão, né? Então a face ela é mais grossa em relação ao ventre muscular. Então a gente vai ver no ultrassom como uma imagem hiperecogênica. Então nesse vídeo a gente vê aqui visualização do tendão patelar, né? O ligamento patelar, ele tem esse aspecto mais fibrilar, é uma ecogenicidade então de ligamento, né? Ou tendão também, o tendão tem esse aspecto bem semelhante aqui ao ligamento patelar, que é uma imagem mais hiperecogênica, né? Então ela não tem áreas anecóicas no seu interior, então é uma imagem bem interessante da gente guardar como padrão das imagens de tendão. Bom, em relação à cartilagem e ossos, né? Os ossos no ultrassom vai aparecer como uma linha hiperecogênica. Então a gente vê aqui na região da tróclea, essa parte, uma linha hiperecogênica, que é a cortical óssea. Adjacente à tróclea aqui nós estamos vendo uma área mais hipoecogênica, né, ou quase anecogênica, que é a cartilagem. Então a cartilagem ela tem basicamente, a cartilagem hialina, um conteúdo mais líquido, né? Então ele acaba ficando mais anecóica ou hipoecóica ao ultrassom. Em relação à ecogenicidade ainda, a gente vê aqui uma imagem de costela, então a costela é um osso, né? Então nós estamos vendo uma linha hiperecogênica. E a pleura, por ser uma região, ela não é um osso, mas ela fica hiperecogênica porque devido abaixo dela nós temos ar, então nós temos o gás ali no pulmão. Isso acaba refletindo os ecos enviados pelo ultrassom nessa região, formando uma linha branca ali. Então é importante ter em mente isso, que a linha branca, ecogênica, né, ou hiperecogênica, geralmente estão relacionados à parte cortical óssea, mas também lembrar que a pleura tem uma hiperecogenicidade devido ao reflexo, à reflexão do ultrassom devido ao ar no pulmão. Em relação aos nervos, nós também vemos uma estrutura anatômica bem interessante. Temos aqui o epineuro, o perineuro, o endoneuro, né? Então, são estruturas que a gente consegue, muitas vezes, dependendo da resolução do equipamento, observar a ultrassom. O aspecto visualizado, né, a ecogenicidade dos nervos, ela é bem interessante, bem fácil de você perceber que aquilo é um nervo. Então nós temos esse aspecto em favo de mel, geralmente. Tá? Em geral, ela pode ser hiperecogênica, mas pode, em algumas regiões, ser mais hipoecogênicas, principalmente em regiões que o nervo está um pouco mais superficial. Quando o nervo está mais profundo, no meio dos músculos ali, os nervos acabam ficando mais hiperecogênicos mesmo. Mas em regiões mais superficiais, por exemplo, o nervo ulnar, que fica bem superficial ali, ele acaba tendo um aspecto mais hipoecogênico, mas não é um aspecto alterado, é um aspecto normal do tendão. Aqui a gente começa a ver uns tendões que ficam mais redondos, perde aquele padrão, né, que a gente vê em favo de mel. Tá? Então isso aqui são tendões mais patológicos. A gente vê que são tendões que estão alterados realmente. Então ele perde a ecotextura, perde a sua estrutura, né? Até o aspecto estrutural do tendão perde a sua resolução ao ultrassom e muitas vezes ficando mais globoso, né? De diâmetro aumentado. Então nesses nervos geralmente nós temos as neuropatias, né? Então, por exemplo, neuropatia ulnar ou do nervo mediano em alguns casos. Nessas imagens nós vemos aqui o nervo bem mais profundo, no meio dos ventres musculares, então ele acaba ficando um aspecto mais hiperecogênico. Já que um nervo um pouco mais superficial, né, aqui do plexo braquial, os nervos ficam mais hipoecogênicos nessa região, mas não estão alterados, né, estão normais.